Ok, pessoal, voltando aqui para a nossa apresentação, né, falando agora a respeito de matriz. Então, a gente acabou de ver o funcionamento do vetor, vimos na prática como que a gente faz um vetor, como que as informações são acessadas, processadas, gravadas, enfim, tudo relacionado a vetor. E agora a gente vai começar a ver e a estudar como que nós vamos trabalhar com matrizes. Matrizes, na verdade, é um conjunto de vetores, tá? Por exemplo, se eu colocar um vetor, e esse vetor, por exemplo, ele tem 10 colunas, mais uma linha só, e eu colocar 3 vetores, eu vou ter uma matriz, né, de 3 por 10. Ou seja, 3 linhas, né, 3 linhas, cada vetor seria uma linha com 10 colunas. Tá? A matriz, ela é bidimensional, no mínimo, né? Porque nós podemos ter matrizes tridimensionais, enfim, e assim vai crescendo. Para a gente fazer a leitura e a gravação das informações nas posições da matriz, nós vamos ter que trabalhar com dois índices. Um índice representando a linha e o outro representando a coluna, certo? Lembrando sempre do conceito que vocês estão vendo lá em matemática sobre matrizes, tá? E como eu disse, um conjunto de vetores aí só reforçando, né? Como que a gente vai fazer uma declaração de matriz? Muito parecida com a declaração de vetor. A única coisa que vai mudar, que é acrescentada quando nós fazemos uma declaração de matriz ao contrário de vetor, nós vamos definir o tipo e entre colchetes nós vamos colocar se essa matriz é uma matriz bidimensional ou tridimensional, ou enfim, as dimensões que nós quisermos tratar. O que vai representar se ela é uma matriz bidimensional ou maior é a quantidade de vírgulas que vai ter entre os colchetes. Se eu tiver uma vírgula, significa que ela é uma matriz bidimensional. Se eu tiver 3 vírgulas, significa que é uma... Desculpa, se eu tiver 2 vírgulas, significa que ela é uma matriz tridimensional. Por quê? A vírgula separa o tamanho da matriz, como a gente está vendo aqui no final. Ó. Como eu coloquei a vírgula aqui, eu estou definindo que essa matriz 1 é uma matriz 2 por 2. Certo? Ou seja, 2 linhas e 2 colunas, por causa da vírgula que está separando aqui. Também posso definir uma matriz, int, matriz 3, bidimensional. Lembrando, só tem uma vírgula aqui. Já posso também, na matriz, fazer a declaração e também a inicialização dessa matriz. Ó, eu criei aqui uma matriz 2, 3 por 2, 3 linhas, 2 colunas. E estou inicializando ela. Então eu vou abrir uma chave. Como é matriz, eu vou abrir para cada linha também mais uma chave. E vou colocar os valores que eu quero gravar em cada coluna dessa linha. Então, por exemplo, como eu criei uma matriz 3 por 2, na linha 1, na coluna, ó, linha 1, coluna 1, eu vou colocar 1. Linha 1, coluna 2, eu vou colocar 2. Na linha 3, desculpa, na linha 2, coluna 1, eu vou colocar 3. Na linha 2, coluna 2, 4. Na linha 3, coluna 1, 5. Na linha 3, coluna 2, 6. Então, eu tenho entre as aspas externas toda a matriz e dentro de cada coluna, dentro de cada linha separada por vírgula, né? Cada linha é separada por vírgula e entre aspas, eu vou ter as colunas que serão gravadas nessa matriz. Né? Uma outra forma é criar a matriz e a partir daí falar quais as posições,
né, e o tamanho dessa matriz. Quando eu não defino um tamanho de matriz, o tamanho dela vai ficar definido na inicialização, onde eu vou passar quais são os dados que vão estar contidos nessa matriz, certo? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Na hora que a gente for ver um exemplo, a gente vai ver como que funciona certinho essa questão de inicialização na prática. Mas, enfim, é da forma como que está descrito aqui, tá? Sempre o tipo, entre colchetes, uma vírgula, falando que é uma matriz bidimensional, duas vírgulas falando que é uma matriz tridimensional, e a partir daí as dimensões que nós quisermos dar para essa matriz. Eu também posso inicializar a matriz depois que ela foi criada. Então, eu vou pegar o nome da matriz. Entre colchetes, eu vou falar qual que é a linha e qual que é a coluna que eu quero armazenar a informação. Então, eu estou dizendo aqui que na matriz 1, na linha 0, né, ou seja, o índice da linha 0 e o índice da coluna 0, eu vou gravar 1. Na matriz 1, no índice da linha 0, que é a primeira linha, lembra? Começa tudo do 0. E na coluna 1, eu vou gravar 2. Na linha 1, coluna 0, eu vou gravar 3. Na linha 1, coluna 1, eu vou gravar 4. A leitura é da mesma forma, tá? Pessoal, notem que a semelhança com relação aos vetores é imensa. A única coisa que muda no trabalho é o que vocês vão colocar entre os colchetes. Por quê? O vetor você só tinha que se preocupar com um índice, porque só tinha uma coluna ou uma linha. Na matriz, vocês não têm somente uma linha ou uma coluna, vocês têm uma linha e uma coluna, né? Então, vocês têm que passar os dois dados para que seja possível saber aonde ela vai ser gravada, certo? Então, essa é uma forma de você atribuir informações para as posições da matriz e a forma de você ler. Tá? Muito parecido, só muda exatamente como eu disse, o que está entre colchetes. Também utilizamos os comandos de repetição para fazer a gravação da matriz. Como eu disse, nós estamos trabalhando nos exemplos com matrizes pequenas, mas a gente chega a trabalhar com matrizes enormes. Tá? Então é muito difícil você estar alimentando isso manualmente via código. Então, a melhor forma é vocês estarem utilizando os comandos de repetição. Então, como nós temos dois índices, um índice linha e um índice coluna, nós temos que definir dois comandos de repetição. Nós vamos ter um para ler as linhas e outro para ler as colunas. Para ficar um código mais bonito, nós colocamos um dentro do outro. Então, enquanto eu estiver lendo a linha 0, eu vou ler a coluna 0, a coluna 1, até a quantidade de colunas que eu tiver na minha matriz. Como são duas linhas e duas colunas, então eu vou ler e vou estar armazenando as informações em duas colunas. Certo? Coluna 0 e coluna 1. E a mesma coisa para a linha 0 e linha 1. Então, o que ele vai fazer aqui? Ó, como nós temos um comando de repetição dentro do outro. Ele vai pegar a primeira linha desse primeiro comando de repetição e, a partir daí, ele vai correr todas as colunas. A hora que ele terminar de correr todas as colunas, ele vai sair desse comando de repetição secundário aqui, interno, né? E vai pegar a próxima linha disponível no comando de repetição externo. E vai fazer isso até que todas as linhas e todas as colunas sejam atribuídas valores. Tá? O mesmo processo vai acontecer para a leitura. Né? Eu aqui tenho a matriz 1, onde eu atribuí alguns valores aqui. Também vai estar em loop.
vai ler todas as linhas e para cada linha ele vai ler todas as colunas. E vai imprimir o resultado, né, que tiver em cada posição dessa matriz. Então, para a linha 0, coluna 0, ele vai imprimir o valor aqui que a gente vai ver. Certo? Essa, como eu disse para vocês, é uma nova forma, né, que a gente viu lá atrás na parte de strings, de vocês estarem montando aí a mensagem. Né? O que tiver, só relembrando, né, o que tiver entre chaves aqui, você vai definindo o índice e depois você coloca as informações que você deseja imprimir dentro da string concatenada. Ok? Então, pessoal, muito parecido, muita semelhança com os vetores, só mudando a inclusão de um índice a mais. Um detalhe, né? Se nós estivéssemos trabalhando com uma matriz tridimensional, nós teríamos aqui mais um for. Então, por exemplo, um for para linha, um for para coluna e um for para profundidade, numa matriz tridimensional, formando assim um cubo, né? E aí faríamos a leitura também de todas essas posições. Ok? Bem, chega de tanta falação. Vamos então pôr a mão na massa. Vamos para o Visual Studio. Vejo vocês lá.